Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta em Efésios e agora entrando no capítulo 2. E quando eu leio essa abertura da carta aos Efésios, do capítulo 2 especificamente, eu penso o seguinte: se fosse me dada a graça de participar com Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, como uma espécie de secretário dele, eu teria dito o seguinte: comece a carta aqui. Comece com o que começa o capítulo 2. Acho que da perspectiva da mentalidade ocidental, a maneira como ele inicia o capítulo 2, eu diria, coloca como uma perspectiva, uma boa perspectiva, lógica da nossa maneira de pensar. Seguramente isso é diferente do que era a forma de pensar do mundo antigo, e por isso Paulo escreve do jeito que ele escreve. Mas por que é assim? Vamos lembrar que quando nós entramos no capítulo 1, depois de ele dar a sua saudação, cumprimentar as pessoas e enviar de alguma maneira a sua bênção, ele trata acerca da bênção de Deus. E desenvolve ao longo do capítulo as bênçãos que Deus nos concede. Agora no capítulo 2, ele entra com uma perspectiva totalmente diferente. E ele diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. A declaração que ele faz é: vocês estavam mortos. Então, a minha sugestão seria que começasse dizendo: vocês estavam, ou para aqueles que ainda estão, vocês estão mortos. O que ele quer dizer com isso? A palavra grega empregada aqui para descrever mortos é a palavra necros, de necrotério, de necrófilo. Nós temos alguma familiaridade com essa palavra. E embora ele estivesse dizendo aqui da condição de mortos, obviamente ele não estava falando do aspecto biológico. Tanto eles tinham vida biológica que ele lhes mandou uma carta. Então, ao falar de mortos aqui, ele estava escrevendo para pessoas dessa perspectiva da biologia bastante vivas. Como escreve para nós hoje, alguns podem ser artistas, com uma criatividade, com uma performance fantástica, mas estão mortos. Pode ser que seja alguém com um intelecto brilhante, com uma obra intelectual e cultural brilhante, mas ele diz: vocês estão mortos. Pode ser um atleta com um desempenho fantástico, mas ainda assim ele chama de mortos. Então, o que é que ele quer dizer como mortos? E aqui ele quer dizer mortos espiritualmente. Mortos no sentido de que, em termos morais, nós somos deficientes. Mortos no sentido de que nós somos obtusos em termos espirituais e que somos incapazes de nos relacionar com Deus. E qual é a causa dessa morte? Veja, ele já coloca no versículo 1 aqui: por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. O que leva a essa morte espiritual e essa condição de não poder desfrutar adequadamente de um relacionamento com Deus, e isso oferece para Paulo a definição de mortos. Ele apresenta que a razão está lá na base, o fato de que nós pecamos e o fato de termos pecado, estamos separados de Deus. Em outros lugares isso foi tratado com muita clareza. Por exemplo, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A ideia de mortos aqui é o seguinte: estão carentes à parte e não podem desfrutar do que Deus tem para essas pessoas. Porque pecaram.
No capítulo 6, versículo 23 de Romanos, ele também vai dizer: o salário do pecado é a morte. Cometeu o pecado, está impedido de se aproximar de Deus, não tem condições de por si mesmo chegar até Deus. Ele está se referindo aqui ao cidadão na sua condição mais natural possível. Todo ser humano passa por isso. A morte define a realidade do homem em seu estado natural. Sem o verdadeiro relacionamento com Deus, é isso que é morte. Quando o Senhor Jesus contou a história do filho pródigo, você não lembra da história? A história de um filho mais novo que chega para o pai e pede: pai, eu quero a minha herança. Na verdade, ele não pode ter sua herança, nem tampouco a parte da sua herança. A lei da época não permitia. O que ele podia obter do seu pai, e o pai lhe concedeu, foi lhe entregar o direito da herança. Quando o pai viesse a falecer, então ele tinha direito à herança. E o que ele faz com esse direito? Ele vende no mercado e transforma aquele direito em dinheiro. Quem comprou está pagando um valor sabendo que está aguardando a morte do velho, a morte do pai. E depois ele tem o seu lucro. Então o filho vende o seu direito à herança e vai curtir a vida. E gasta todo o seu dinheiro até que ele chega num estado tão lastimável que ele chega à conclusão de que os empregados do seu pai estavam em melhores condições do que ele. E ele volta para casa e o seu pai o recebe, o acolhe e encomenda uma festa, e ele justifica por que aquela alegria, aquela festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Aquele filho, por causa da sua atitude, da sua postura, da sua rebeldia, pela falta de valor que ele dava ao seu pai, ao ponto de valorizar mais ter alguma coisa que está relacionada à sua morte, não à sua vida. Ele partiu e ele estava morto, ele era incapaz de se relacionar com seu pai. Mas o que é ser morto? Os fatos que definem o que é a morte espiritual deixam muito claro, demonstram que na condição de morto espiritual, nós dependemos de uma ação poderosa e unilateral de Deus. Mas a pergunta é: o que é uma morte espiritual? Para aqueles que são médicos e profissionais da saúde, devem ter familiaridade com identificar sinais vitais numa pessoa que pode dizer está vivo, ou a ausência desses sinais que levam a concluir está morto. Além de Paulo falar para aquela igreja que não houve um tempo em que eles estavam mortos. E entendam isso, ainda que ele tenha escrito originalmente para a igreja aos Efésios, isso aqui não era uma idiosincrasia daquele povo de Éfeso, não. Essa é uma característica de todos nós, no nosso estado natural, seja ele no passado ou no presente. Todos nós nos encontrávamos ou nos encontramos na condição de mortos espiritualmente. E os sinais que demonstram o que é estar morto espiritualmente são os sinais que ele passa a desenvolver a partir do versículo 2. Então eu quero olhar com vocês para esses sinais, esses fatos, que deixam muito claro que a condição do homem, do ser humano no seu estado natural, sem que tenha havido alguma interferência divina, esse estado é caracterizado por morte por causa dos seguintes fatos. O primeiro fato
para a qual eu chamo sua atenção, é que um morto vive conforme os padrões da sociedade secular. Veja, já no versículo 2 ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Vejam, ele está escrevendo aos Efésios, e ele tem a pressuposição de que aquelas pessoas tiveram uma experiência genuína com Deus. Eles tiveram uma experiência razoável com Deus, que mudou a história deles. Mas antes dessa experiência com Deus, ele diz: naquele tempo, vocês andavam, outrora, vocês andavam. O verbo grego que traduz por andar, ele é muito próximo do nosso verbo em português. Não na forma dele, mas no sentido. O verbo contempla desde essa ação coordenada pelo cérebro, que faz com que, através de um processo de desequilíbrio e equilíbrio ordenados, nós nos desloquemos conforme a nossa necessidade. Isso é andar. Mas o verbo também era empregado para descrever como é que você está passado, como é que está a vida, como andam as coisas. O verbo também era empregado para descrever efetivamente como é que você está levando a sua vida. O que caracteriza a sua vida? Qual o seu estilo de vida? Qual é a sua ética na sua conduta? Como é que você vive e anda? E veja, aqui ele diz, e isso caracteriza um morto espiritual, é que o morto espiritual anda segundo o curso deste mundo. Essas duas palavras, curso e mundo, elas traduzem duas palavras, a primeira delas focalizando o aspecto de tempo, e a outra mais de um espaço, em que focaliza nesse tempo, por exemplo, esse tempo que nós temos na nossa sociedade humana, nessa ordem que a sociedade humana funciona, existe aqui algo que está em curso, é um mundo, e esse mundo aqui não é nada a ver com o universo criado, e nem tampouco com a soma de um grande público, um número de pessoas. A palavra mundo aqui está falando que existe um sistema organizado que define o que nós devemos fazer. E nós deixamos de fazer e passamos a fazer por causa do que esse sistema chamado mundo diz, prega, fala, ensina, propagandeia. E a característica principal desse mundo é que esse mundo ele não está sintonizado com Deus. Ao contrário, ele é antagônico a Deus, ele é inimigo de Deus. Sua agenda é oposta de Deus. Você pode achar que uma série de coisas que acontecem na sua vida, na sociedade humana, são simples resultados do que algumas pessoas escolheram fazer e elas fizeram. Mas eu quero dizer que mais do que uma escolha pessoal, e antes mesmo que haja uma escolha pessoal, existe um sistema comandando e dizendo o que nós temos que pensar e como é que nós temos que agir. E é lógico, esse sistema, ele trabalha com a nossa maneira de pensar. E quando uma ideia se esgota, se lhe joga outra maneira de pensar. E as pessoas vão correndo e levando a vida conforme essa maneira de pensar. Parte da sociedade humana correu atrás, acreditou e viveu o nazismo. Uma maneira de pensar que supervaloriza uma etnia, uma nação, que tem a ideia do império e do domínio, que pode eliminar quem queira na sociedade que não é do seu interesse. São ideias que não vêm de Deus e não são simplesmente de um homem, mas é de um esquema. Você pode pensar no comunismo. Imagine
que ao longo do século XX, em nome de um movimento que é ateísta, mataram dezenas de milhões, na verdade, mais de centenas de milhões de pessoas. Porque acreditavam, de alguma maneira, e se propagou, que se poderia criar uma sociedade justa, equilibrada, razoável. E as pessoas acreditaram. E quantos morreram por isso? Quantas guerras e revoltas acontecem acreditando que a proposta que elas têm vai funcionar? Nos nossos dias, o profundo humanismo em que nós vivemos, o homem como centro de tudo, ele é a razão de tudo. E isso vem do sistema, que nos faz pensar que nós somos o centro de tudo. E a reboque nós vamos encontrar aí o capitalismo, sistema mundano, que está fazendo você avaliar tudo em função do que você pode ganhar de dinheiro, de propriedade. Seu valor está atrelado ao que você conquista, ao salário que você tem, ao seu poder de compra. E as pessoas saem, e aí são desafiadas e o quê? E acabam caindo num profundo consumismo. E o mundo cria toda a facilidade para você entrar nesse esquema. Criança pequena olha na televisão e assiste. Eu quero assistir a Peppa. E aí chega no comércio e vê a variedade de produtos da Peppa. O que a criança fala para a mãe? O que a criança fala para o pai? Eu preciso disso. Ela cresce, não fica mais olhando para a Peppa, mas vai olhar para o jogador de tênis, vai olhar para o jogador de futebol, e qualquer propaganda que ele fizer, você vai dizer o quê? Eu preciso disso. E o mundo ainda criou para você, com toda facilidade, o cartão de crédito. Sabe o que é? Não tem problema que você não tem dinheiro, você precisa mesmo. Você precisa se autogratificar agora. Aqui o cartão de crédito. Você não tem o estresse de abrir a carteira e descobrir que não tem dinheiro. Você não tem o estresse de repente você está gastando um dinheiro e sabe que não tinha que gastar. Não, depois a gente resolve isso, está aqui o cartão. E a gente vai levando a vida com essa ideia. Posso comprar, posso ter, estou contente. E resistimos à ideia de resistir a comprar de imediato, atendendo aos impulsos que foram colocados dentro de nós. Num ambiente tão capitalista como nós vivemos, precisa produzir dinheiro. Não tem importância se o remédio não funciona. Não tem importância se a carne é de papelão. O importante é ganhar dinheiro. Não tem ética. E esse mundo está dizendo para nós um monte de mentalidades que nós devemos assimilar e sair correndo atrás disso. E lógico, vem a reboque também a questão de ética. O que é certo e o que é errado? Tem certo, tem o que é errado. Nos nossos dias se diz o quê? O que é certo para você é certo para você, o que é certo para mim é certo para mim. A questão de ser macho ou fêmea, gênero masculino ou feminino, é uma questão definida pela biologia. Mas nos nossos dias, já se chegou à conclusão que numa ideologia existem 60 diferentes tipos de gênero. 60! Só que eles não contam para você que isso é uma farsa. Entre as pessoas que passaram pela experiência de mudança de gênero. E ouçam, podem ter mudado algum detalhe do seu corpo, mas não mudaram a sua biologia.
É por isso que psiquiatras dizem hoje o quê? Há psiquiatras que dizem: o conceito, a ideia de querer mudar de gênero é uma distorção, é uma doença de ordem psiquiátrica. Presidente de Associação Americana de Pediatria está dizendo o quê? Está fazendo um mal tremendo às crianças. E os números hoje dizem o seguinte: entre as pessoas que fizeram algum procedimento para mudança de sexo, a taxa de suicídio entre esses é 20 vezes maior do que a taxa de suicídio de quem não passou por isso. A sociedade está dizendo: não é normal, faz parte, você deve viver assim. Em termos de costumes, então, nem se fala. O mundo em que nós vivemos está dizendo e ditando como é que a gente tem que viver. Eu lembro quando eu era garoto que eu queria cortar meu cabelo diferente da maneira que meu pai cortava o cabelo dele. A bem da verdade, naquele tempo, entrei na década de 60 com 5 anos, peguei todo o movimento dos hippies, do rock and roll, Beatles, e Elvis Presley. O cabelo era comprido. Era um novo costume, eu tinha que deixar daquele jeito. E na nossa sociedade hoje, o que ela diz? Primeiro, nós vivemos uma sociedade que ridiculariza completamente a ideia do que é ser homem. Aliás, em vários programas de televisão, as figuras masculinas que são empregadas são medíocres. Você liga um reality show, um Big Brother da vida, que eu gostaria que ninguém tivesse assistido. Eles estão dizendo que padrão de promiscuidade você tem que viver, que liberdade você tem que ter com drogas. E a pessoa vai assimilando isso. Lógico, quando eu era pequena você seguia a Pepa, agora não. Agora você quer ouvir o que está acontecendo lá na televisão. O que eles falam, o que eles defendem. Se a Meryl Streep falou, completo, é fácil, é verdade. Se foi um atleta que fez a propaganda de alguma coisa, você tem que comprar aquilo. E o mundo influenciando que você tem que usar seu celular mesmo e ficar tirando selfie de você. Quero dizer para você, ninguém quer saber que você entrou na loja, saiu da loja, entrou no restaurante, saiu do restaurante, chegou no aeroporto, saiu do aeroporto. Para! É o mundo que está dizendo como é que você tem que viver. Semanas atrás eu estava na casa de um amigo, comendo um churrasco. Antes de todas essas notícias da carne, claro. E eu perguntei assim: garoto, me conta por que é que você anda com a bermuda tão baixa, mostrando metade da sua cueca. E ele me respondeu o seguinte, abre aspas: sabe o que é, tio? Essa bermuda é muito curta e eu não gosto de mostrar o joelho. Fecha aspas. Eu falei: você prefere mostrar a bunda do que o joelho? Mas está na moda. Na ocasião eu perguntei para alguém, a pessoa me disse, pedi para as fontes, não tinha, eu fui atrás e alguma coisa eu descobri. Sabe onde nasceu essa ideia? Dentro das prisões americanas. Quando o indivíduo andava mostrando a cueca dentro da prisão, ele estava dizendo o seguinte: estou aberto para uma relação homossexual. Aí se olhar, eu também quero. É o mundo dizendo para você como é que você tem que viver.
Você vê a pessoa com uma tatuagem, fala, eu preciso fazer esse peixinho no meu braço. É o símbolo do PCC, mas é legal aquele peixinho. E sabe, tem gente que vai brincar com uma coisa e outro com outra. Tem gente que vai brincar com a tatuagem, o outro com o piercing, o outro com botox. O mundo está dizendo que você tem que colocar. Como você não vai entrar nessa? Eu me lembro quando eu era garoto, quando minha calça rasgava por algum motivo, chegava para minha mãe e falava assim, mãe, compra uma nova. Para minha tristeza, minha mãe queria costurar aquela calça. Hoje eu vejo algumas vezes algumas mulheres aqui na igreja, elegantes, daqui para cima. Cabelo bem feito, brinco brilhando, uma blusa bonita e uma calça toda rasgada. Mas está rasgado, está frio. Não, mas está na moda. O mundo está dizendo para a gente como é que a gente tem que viver. Como é que a gente tem que pensar, no que a gente tem que pensar, qual é a moral, qual é a conduta que nós vamos ter. Esse é um sinal de morte espiritual. A sociedade humana nasce dentro do sistema chamado mundo e está escravo dela. Por mais que lute, discorde, etc., está debaixo dessa ordem e isso caracteriza a morte. Poderia ficar falando sobre esse ponto aqui o resto da série. Mas nós precisamos ir para o segundo sinal. O segundo fato que caracteriza uma pessoa que está morta espiritualmente é que ela vive conforme as determinações de poderes invisíveis. Eu quero com isso dizer que esse sistema chamado mundo, ele não é um sistema acéfalo, em que as coisas estão acontecendo. Existe uma interferência, um governo, uma coordenação de alguém. Quando eu era garoto, como disse antes, eu queria que a mãe dissesse, me dá liberdade, eu quero ter a liberdade de deixar meu cabelo crescer e fazer como os outros fazem. Que liberdade! Eu estava simplesmente copiando o que outras pessoas estavam ditando naquela época. Isso não é liberdade. Mas não é simplesmente porque outras pessoas estão usando. Veja o que diz o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Andar de acordo com o mundo é também andar de acordo com um príncipe das autoridades do ar. O que é isso? É seguir a agenda, a orientação de uma autoridade, e ele coloca aqui na esfera do ar, e o ar aqui significa espiritual. Na esfera da dimensão que a gente não vê. Existem entidades, e no caso aqui, não é simplesmente uma entidade, ele é chamado de príncipe que atua na esfera espiritual e que influencia o resto. Aqui ele é chamado de príncipe, significa mesmo chefe, rei, capitão, senhor, governante. Esse mundo tem um cabeça, tem um líder, tem um chefe, tem um governante. E uma pessoa que está morta espiritualmente está vivendo segundo, conforme a direção dessa liderança demoníaca. Como ele faz isso? Veja, aqui diz o seguinte: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De alguma maneira, esse espírito, esse governante, ele está atuando em pessoas que têm uma postura voltada para a desobediência, a rebeldia contra Deus. A maneira como o diabo faz isso
Pode ser sutil, pode ser explícita. Pode ser de uma maneira de condução sem se perceber, e pode ser um abafa que pressiona a pessoa num nível elevadíssimo. Pode ser simplesmente, através do marketing, fazer você desejar o que você não pode ter. Mas pode ser uma mão pesada sobre a sua vida. Estava conversando com um amigo missionário, me contando que, certa ocasião, ele estava na casa dele. E ele ouviu uns ruídos que ele não conhecia, já tinha bastante experiência na mata. E ele se preparou para sair até a oca, que era próximo da casa dele, acredito eu, cerca de 100 metros. E ele estava se preparando para sair quando ele ouviu uns urros estranhos, e ele disse que viu um ser que se desloca como um ser humano, mas não era um ser humano desse tamanho, que produzia uivos. E ele viu e acompanhou, apavorado, lógico, e viu aquele ser chegar até a beira da oca, onde existiam ali alguns índios, e aquele ser entrou, aquele ser saiu e foi embora. E os índios não se manifestaram, e ele então ganhou coragem, saiu de casa, conversou com os índios e falou: o que foi aquilo? Vocês viram aquilo que passou, que veio, entrou e saiu? E os índios falaram assim: vimos. O que era aquilo? Era um récula, um espírito. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele veio, ele entrou na oca, ele foi até a rede, conduzindo uma pessoa à morte, e saiu e foi embora. Há lugares, há a possibilidade das ações do diabo ser materializadas, concretizadas, tal como essa cidade, essa história triste, pesada. E se por um lado essa pode ser uma maneira de o diabo lidar com o ser humano, muitas vezes a principal maneira é uma maneira sutil, em que o diabo não se apresenta desse jeito chocante, mas de uma maneira atraente, agradável, que parece que você vai levar vantagem de estar junto com. Direta ou indiretamente, o diabo nos influencia. Ele pode passar para uma nova escala, e ele passa agora a oprimir uma pessoa para controlar a pessoa. E não foram poucos aqueles que eu vi oprimidos pela pressão satânica, para que cedesse suas forças e se entregue a ele, já que ele tem interesses no domínio daquele corpo para manifestar-se. Existem pessoas que já cederam e fecharam um acordo e um pacto, e de fato estão possuídas pelo demônio, não somente mais influenciadas. Independentemente de como o diabo se apresenta, o fato é que ele está influenciando moralmente a sociedade como um todo. Veja que o texto diz ali: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De alguma maneira o diabo está soprando, está sugerindo, está criando oportunidade para que você desobedeça, saia do caminho da orientação de Deus e da vontade de Deus. O diabo também atua no ambiente da política. Veja quando o Senhor Jesus diz em João capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Esse mundo tem um príncipe, o nome que é dado para esse líder é uma função política. E se você hoje vive no Brasil, você sabe o quanto, você tem noção do quanto o demônio é cúmplice de trabalho desses políticos que nos governam. Isso aqui não é uma peculiaridade do Brasil, não. Isso é do mundo. Líderes, aliados, cúmplices do diabo.
E não tenham a ilusão que é um sistema, ou que é um outro partido, que é uma nova ideologia que vai mudar essa história. Isso aqui é um problema mais embaixo. Segundo, o diabo também atua, propondo ideias e religiosidades. O texto de 2 Coríntios capítulo 4 diz o Deus dessa era, desse século, desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Veja, o diabo aqui é chamado de Deus, que recebe suas honras, sua adoração, seu serviço, ora com um nome, ora com outro, influenciando as pessoas na vivência de uma religiosidade falsa. O mundo em que nós estamos inseridos, eu quero dizer, esse sistema, esse mundo não é somente um sistema. É um sistema que tem um governante, tem um príncipe, tem um governador, tem uma autoridade. E esse governante, ele está definindo, está dizendo o que tem que fazer. Ele está trabalhando para que você e quem está nesse mundo esteja rebelde contra Deus, desobedecendo à vontade de Deus, fazendo você pensar que você tem a melhor oportunidade. E você não percebe que você é somente parte de um rebanho que o diabo, usando desse sistema, está conduzindo você. O mundo tem estabelecida uma idiocracia governada pelo diabo. E na maneira como Paulo pensa e coloca as suas palavras aqui, uma pessoa morta é uma pessoa que está andando de acordo com esse mundo. Uma pessoa morta é uma pessoa que está andando de acordo com a direção de Satanás, seja ela explícita, intensa, seja ela sutil, agradável. A sociedade humana impreterivelmente vive dentro do sistema chamado mundo, que é comandado e coordenado pelo diabo, o que caracteriza escravidão e morte espiritual. Mas há um terceiro fato que define morte espiritual. O fato é que vive conforme a inclinação da própria carne, inclinação corrupta. Veja o que diz o versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Eu sei que essa não é a melhor semana para falar sobre carne, mas aqui está. Seguindo os seus desejos e pensamentos. O que é a carne aqui? A carne aqui não é essa matéria mole que cobre os ossos. A palavra carne, que é a mesma para descrever essa matéria que cobre os ossos, ela contempla, ela abrange, ela trata de tudo aquilo que existe dentro de nós, que está marcado pela inclinação para o mal. E o que Paulo está dizendo é que todos nós já nascemos inclinados para o mal. Ou seja, não é simplesmente o mundo que está corrompido e o diabo que está controlando esse mundo. Esses encontram um cúmplice que está dentro de nós. Nós queremos o mal. Dias atrás, um amigo estava contando a experiência absolutamente injusta e abusiva que ele viveu. E ele está contando isso e de repente ele vira para mim e fala assim: o que você está pensando? Eu falei: não, nada, continua a sua história. Sabe o que eu estava pensando? Eu queria matar aquele cara que tinha feito com ele. O meu coração pecaminoso, a carne estava lá, crescendo no seu ódio.
E ouçam, quando a gente fica com ódio e raiva, isso aqui não é porque um acidentezinho aconteceu, teve um lapso, deu um curto-circuito no cérebro, não. Não foi um apagãozinho que você teve lá, não. O problema é que dentro de você tem uma carne que quer ser satisfeita pelos pensamentos que fogem dos padrões da vontade de Deus. O nosso desejo, e alguns aqui são mais fortemente inclinados à ira, à raiva, à explosão. Outros aqui são extremamente vulneráveis para a área de imoralidade e sedução. Outros aqui são gananciosos. De onde vem isso? É você. Você é um ser corrupto. Como eu sou um ser corrupto. E quando nós vivemos de acordo com essa corrupção do nosso íntimo corrompido, isso evidencia que nós somos mortos. Entenda isso. Isso aqui não é um lapso momentâneo, ocasional. Isso aqui é compatível com a realidade que a gente tem aqui dentro. Conscientemente ou não, mais conscientemente ou menos conscientemente, o fato é que a gente tem uma alma. O nosso ser está tão marcado pelo pecado, pela corrupção, que nós temos prazer naquilo que não vem de Deus. Nós gostamos do que o mundo propõe. Nós gostamos do que o diabo propõe. E se nós somos deixados soltos, o que acontece? Semanas atrás, nós vimos o que aconteceu no Espírito Santo. Quando a polícia foi tirada, e os seres humanos tinham liberdade de ser o que eles querem ser. Caos, tragédia. Foi só tirar algumas bases da sociedade. A polícia, a segurança pública, e as pessoas se tornaram o que elas eram. O que aconteceu lá em Natal? Em que as gangues começam a lutar entre si. Naquela ocasião, em Natal, saiba, os primeiros que foram mortos foram os crentes que estavam dentro da cadeia. Ainda que tenham sido tratados com alguma dignidade, estes não foram decapitados, mas foram os primeiros a serem mortos, porque não se posicionaram a favor de um grupo ou de outro. Aquelas pessoas alcançaram o máximo da liberdade de poder fazer o que queriam e causaram aquele caos. Vocês mais velhos do que eu podem se lembrar do que aconteceu em 1977. Um blackout que houve em Nova York. Não era no Espírito Santo, não era no Rio Grande do Norte, não era no sul da América. Era na cidade de Nova York, uma cidade de classe internacional. E diante das luzes apagadas, as pessoas finas, mulheres elegantes, quebravam vitrines das lojas para roubar o que podiam roubar. O que é isso? Se não tem luz, não tem polícia, não tem justiça, não tem pena, é nisso que nós chegamos. O apóstolo Paulo, de uma maneira tão autêntica, ele coloca qual é a realidade dele mesmo, que vale para todos nós. Ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E é por isso que o nosso versículo de Efésios 2 vai dizer: por causa disso nós somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Veja,
A mentalidade e o desejo pelo prazer do pecado é mais forte que qualquer impulso por cumprir com o que vem de Deus. Caracteriza a morte espiritual da sociedade humana. Nós sabemos o que não vale a pena, mas nós nos deixamos seduzir e queremos seguir um caminho diferente do que Deus fala. Esse é um sinal que define morto espiritualmente. Que tragédia. Concluindo essa mensagem, que tragédia. Há esperança. A maneira como eu olho para esses textos, eu percebo que nós somos como que umas marionetes que estão sendo lideradas pelo diabo e com o coração bastante satisfeito por esse esquema e esse jogo. Que tragédia. Nós poderíamos estar em Nova York em 77, em Natal, ou Vitória em 2017. Somos esses seres humanos que vivemos de acordo com o mundo, de acordo com o diabo e de acordo com a natureza da carne. Eu gostaria de ilustrar isso com a música e as imagens que nós vamos ver a seguir. Vamos assistir. Sei de todos teus desejos e sei tê-lo aos meus pés. Menti desde o início para que você faça parte da minha eterna rebelião contra o Deus Pai. Odeio tudo que Ele é, você também odiará. Com suas ações pra mim tão fácil ficará. O ego gosta, o pecado é tão bom. Você ama? Vamos nessa, deixa rolar. E todo tempo estou manipulando como meu fantoche, o meu robozinho. Bem-vindo ao meu show, estou te enganando. E todo o inferno está comigo, fazendo das mentiras verdade. Sempre tem uma mentira que funciona para todo mundo, todo mundo. Uma mentira que me abre o teu coração. Seu livre-arbítrio, estou te enrolando. Tenho o controle para te dizer, te vender qualquer coisa que alimente a sua própria carne e te segue para ver o que há além da vida, além do agora, além do que parece, muito além do prazer e do pecado que entorpece. Eu te farei embriagado de orgulho, tão dentro do sistema que você não poderá ver a luz. Não me importa o desespero, eu te engano porque eu não digo que há nos céus um Deus que te ama, morreu por ti. Eu não digo sobre o perdão e a verdade que libertam, porque eu te diria, porque eu te diria a verdade. Mas direi que houve há muito tempo uma explosão acidental
e que você é fruto de um cosmos banal. Nenhum propósito, nenhuma intenção. A sua existência não tem qualquer razão. Tudo o que restar é o que pode ganhar. Qualquer coisa que complete os seus dias, liberdade. Mas te ajudo a decidir o importante na vida. Te apresento o dinheiro que é raiz de todo mal. Eles falam, ligo sua estima ao salário que te paga, sua casa, as joias, o seu carro e bens. O anúncio da TV você vai sempre querer. Vai vendendo sua alma pouco a pouco, escalando para o controle. Escalando tudo pro controle econômico. O plano de Deus fica tão fácil com a ganância perverter. Ou direi que há um paraíso e que há muitos caminhos. Confundo sua cabeça pra manter você pecando. Digo que tudo leva para o mesmo Deus, e com seus métodos endureço o coração seu. Você vai pensar que é tão espiritual, mas é tudo parte do seu emocional. A idolatria e a vaidade nunca deixarei você ver. Curta a vida! Essa onda você vai querer. Vamos, beba, cheire, fume, engula, mastigue tudo até você vomitar. Ainda não digo que há nos céus um Deus que te ama, morreu por ti. E eu não digo sobre o perdão que liberta, porque eu te diria, porque eu te diria a verdade. Ilustra, ajuda a ver. Um morto vive nessa leva, nessa pegada, de acordo com o sistema, com o diabo que lidera, e encontra consonância, reverberação na própria carne e no coração humano. Que tragédia! Tem alguma esperança? É interessante que essa passagem está entre o final do capítulo 1, que diz que Deus é aquele que teve o poder e se manifestou ressuscitando a Jesus, mas ele já começa, em algumas traduções trazem que ele deu vida para vocês. Na verdade, não está isso no versículo 1, quem traduziu a Bíblia assim está trazendo isso lá do versículo 5. Porque no versículo 4, depois de descrever essa sociedade humana, ele diz que Deus é rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. Ele tem a libertação. E para você que está ouvindo isso, entendendo essa mensagem hoje, de que você espiritualmente é morto, escravo do seu pecado, do sistema e do diabo, hoje você pode abraçar o Senhor e dizer: eu quero ser liberto, me leva para junto de ti. Se você entende que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que Ele morreu naquela cruz para libertar você, salvar você disso, se você está entendendo agora, você pode fazer uma oração comigo. Silêncio. Repita essas palavras.
Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. E agora eu sei que eu estou amarrado nesse mundo e debaixo da liderança satânica. Mas eu tenho ouvido que Jesus morreu por mim, para me perdoar e me libertar. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Eu quero da tua vida. Me restaura. Amém. Se você fez isso, as Escrituras prometem com clareza que aquele que o Pai leva a Jesus, Ele não vai lançar fora, Ele o acolhe. Mas eu quero terminar com palavras, não para aqueles que nunca tiveram a experiência e que talvez tenham se encontrado com o Senhor Jesus Cristo agora, mas para vocês que já tomaram uma decisão ao lado de Cristo no passado. E que tem deixado seu coração se seduzir pelo pecado, pela proposta do mundo, seja ela qual for. Não se engane. Deus o libertou dessa desgraça. E uma vez que Ele libertou dessa desgraça, é hora de você viver com uma vida compatível como um filho de Deus, que prova da bondade de Deus, do poder de Deus, da orientação desse Deus, uma vida que efetivamente vale a pena. Talvez hoje seja tempo de você falar, tenho que parar com a minha conduta. Talvez você tenha que chegar à conclusão e dizer, preciso de ajuda de mais alguém. Mas você tem que fazer isso. Para de voltar para essa sujeira e esse vômito todo, pensando que você está tirando a melhor, voltando para essa vida. Não está. Não está. Quero orar por todos vocês, quero convidá-los para se colocarem de pé. Pai Celestial, obrigado pela luz que o Senhor nos dá. Podemos compreender na Tua palavra qual é a realidade desse mundo em que nós vivemos. Uma sociedade antiteísta, liderada por Satanás, mas que encontra um cúmplice dentro de nós, a carne corrompida, desejosa de todo o mal, antagônica a Ti. Ó Pai Celestial, abre os nossos olhos. Trabalha, ó Pai, para que nossas tentações sejam amenizadas. Dá-nos força para vencê-las. E vivemos uma vida de uma maneira digna. Abençoa Teu povo aqui, Senhor, para viver na verdadeira liberdade, presos e vinculados a Ti em amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.